Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Adriano de Castro Antônio e hoje eu trago um vídeo que vai mudar a forma como você vê o direito previdenciário. Vocês não vão querer perder nenhum detalhe, então fiquem comigo até o final. Cálculo previdenciário no RGPS. O cálculo previdenciário no Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, envolve a média das contribuições do segurado e a aplicação de percentuais e fatores específicos para cada benefício. Com a reforma da Previdência, Emenda Constitucional 103 de 2019, foram alterados o período considerado na média contributiva, PBC, o valor do salário do benefício e as alíquotas aplicadas à renda mensal inicial, RMI. Conceitos fundamentais: período básico do cálculo, PBC, lapso temporal considerado para apurar a média dos salários de contribuição que compõem o salário do benefício. Tradicionalmente, o PBC coincide com todo o período contributivo do segurado desde julho de 1994. Antes da reforma, destacavam-se os 20% menores salários nesse período, mas após a emenda 103 de 2019, a média passou a considerar 100% dos salários sem exclusão. Salário de contribuição é a base de cálculo da contribuição previdenciária do segurado, correspondente à remuneração mensal recebida pelo trabalho realizado, observados o salário mínimo e o teto previdenciário. Sobre ele incidem as alíquotas estabelecidas por lei para definir os valores recolhidos ao INSS. Salário de benefício, o SB, representa a média aritmética simples dos salários de contribuição apurados no PBC, atualmente de 100% das contribuições desde julho de 94. Este valor serve de referência para calcular a RMI dos benefícios. Por exemplo, no cálculo da aposentadoria por tempo de serviço, aplica-se a média dos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo, regra pré-emenda constitucional 103. Com a reforma, porém, considera-se 100% das contribuições, reduzindo-se o benefício médio. Fator previdenciário, coeficiente atuarial que incide sobre a SB nas aposentadorias por tempo de contribuição, sem idade mínima, conforme regras anteriores. Criada em 1999, leva em conta a idade, a alíquota e a respectiva sobrevida do segurado, e visa estimular a permanência no trabalho. Na prática, pessoal, ele multiplica o SB, reduzindo a RMI para aposentados precoces. Embora a emenda constitucional 103 tenha extinto a aposentadoria por tempo puro, o fator permanece aplicável em alguns cálculos de transição. Período de carência, número mínimo de contribuições mensais exigidos para a concessão de cada benefício. Atualmente, a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, e a aposentadoria especial exige 180 contribuições mensais, 15 anos. Já os benefícios decorrentes de incapacidade, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez requerem 12 contribuições. Alguns benefícios, como pensão por morte e auxílio-reclusão, são isentos de carência. Informação importante. Tempo de contribuição. Soma dos períodos em que o segurado efetuou contribuições obrigatórias ou facultativas ao INSS. Em outras palavras, é o tempo em que o segurado esteve vinculado à Previdência como contribuinte, empregado autônomo e etc., e realizou pagamentos. Esse tempo é necessário para comprovar requisitos de aposentadoria e para calcular a RMI em diversas situações. Por exemplo, o Decreto 10.410 de 2020 estipulou que são computados como tempo de contribuição os meses em que se recolheu contribuição igual ou acima do salário mínimo. Cálculo da renda mensal inicial, a RMI. A RMI é o valor do benefício recebido mensalmente pelo segurado ao se aposentar ou em outros benefícios. Ele é calculado a partir do salário de benefício, aplicando-se percentuais fixos e eventuais fatores. De modo geral, vale destacar aposentadorias por idade e por tempo, transição. RMI é igual a SB vezes 60% mais 2% a cada ano, além do mínimo. Ou seja, 60% da média contributiva acrescida de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição, além dos 15 anos, mulheres, ou 20 anos, homens. Essa fórmula vale tanto para a aposentadoria por idade, com idade mínima, quanto para a maioria das regras de transição por tempo de serviço. Aposentadoria por incapacidade permanente, a invalidez. RMI é igual a SB vezes 60% mais 2% a cada ano, além do mínimo. Logo,
Na regra atual, o benefício é de 60% do salário de contribuição, mais 2% por ano, que exceder 15, 20 anos de contribuição. Em caso de incapacidade permanente, decorrente de acidente de trabalho, o benefício sobe para 100% da SB. Há também adicional de 25% se o segurado necessitar de assistência permanente de outra pessoa, artigo 45, Lei 8.203/91, mantido pela Emenda Constitucional 103. Aposentadoria especial. A RMI é igual a SB vezes 60% mais 2% a cada ano, além do mínimo. Ou seja, após a reforma, aplica 60% da média salarial, somados 2% para cada ano de atividade especial que exceder o tempo mínimo exigido, geralmente 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade. Antes da reforma, a regra era 100% da média dos 80 maiores salários sem redutor, mas agora segue o mesmo modelo da aposentadoria por tempo normal. Pensão por morte. A RMI é igual a SB vezes 50%, mais 10% vezes o número de dependentes, limitado a 100%. Ou seja, o benefício familiar inicia em 50% do salário de benefício do segurado falecido e soma 10 pontos percentuais para cada dependente, até o teto de 100%, caso haja dependente inválido ou com deficiência grave. Garante-se 100% já na primeira cota. Por exemplo, se um segurado aposentado tinha SB de R$ 3.000 e deixou 2 dependentes, cada cota de pensão corresponderá a 50% mais 2 vezes 10%, vezes 3.000, que dá um valor de 2.100, 1.050 para cada dependente. Aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade exige idade mínima e carência de 15 anos, 180 contribuições. Para o RGBS, o homem deve ter no mínimo 65 anos, a mulher passou de 60 para 62 anos em regra gradativa, 60 em 2019, subindo 6 meses por ano até 62 anos em 2023. Além disso, ambos devem comprovar 15 anos de contribuição. Após atender aos requisitos, a RMI aplica-se como descrito, 60% do SB mais 2% por ano de contribuição, além de 15 anos, mulheres ou 20 anos homens. Exemplo, a mulher de 62 anos, com 20 anos de contribuição, SB de 3.000 teria RMI igual a 60% vezes 3.000 mais 2% vezes 5 vezes 3.000, que é igual a 1.800 mais 300, dando um salário de 2.100. Esse cálculo substitui a antiga fórmula de 70% mais 1% ano que vigorava antes da reforma. Aposentadoria por tempo de contribuição, regras de transição. A aposentadoria exclusivamente por tempo de contribuição foi extinta pela Emenda Constitucional 103. Em seu lugar, foram criadas regras de transição, que são pontes, para quem estava próximo de se aposentar sobre as regras antigas, 35 anos para homem e 30 para mulher. As principais são: sistema de pontos. Soma-se a idade mais tempo de contribuição. Em 2019, podia se aposentar com 96 pontos se homem ou 86 pontos se mulher, respeitando-se tempo mínimo de 35/30. A cada ano, exige-se mais pontos até 100 pontos mulher e 105 homem. O cálculo do benefício é 60% da média das contribuições mais 2% por ano, além de 15 e 20. Por exemplo, professor da rede básica tem redução de 5 pontos, iniciando em 91 pontos para homem e 81 para mulher. Idade mínima mais tempo. Mulher podia se aposentar aos 56 anos em 2019, com 30 anos de contribuição, e homens aos 61 anos com 35 anos. Essa idade mínima sobe 6 meses por ano até atingir 62, mulher em 2031 e 65 homem em 2027. O cálculo do benefício é 60% da média mais 2% por ano, além de 15 e 20. Pedágio 50%. Permitiu ao segurado acima de 28 anos de contribuição mulher ou 33 homens aposentar-se sem idade mínima, pagando com pedágio de 50% sobre o tempo que faltava para a regra antiga, 30 ou 35. Exemplo, mulher com 29 anos em novembro de 2019 precisaria contribuir mais 1,5 ano para complementar 30, mais 0,5 de pedágio para se aposentar. O benefício é calculado pela média de 100% das contribuições desde julho de 1994, multiplicada pelo fator previdenciário. Pedágio de 100%. Exige-se idade mínima 57 anos para mulheres, 60 anos para homens. E paga-se pedágio de 100% do tempo faltante para completar 30/35 anos. Por exemplo, mulher tinha 57 anos, 28 anos de contribuição. Terá de trabalhar mais 4 anos, 2 faltantes, mais 2 de pedágio,
para aposentar. Neste caso, a RMI é 100% da média de todas as contribuições desde julho de 1994. Em todas essas transições, o segurado pode escolher a regra mais vantajosa, isso é muito importante. Quem já cumpria os requisitos antigos antes da promulgação da emenda constitucional no 103 tem direito adquirido a aposentadoria pelas regras anteriores. Por exemplo, quem já tinha 35 anos de contribuição, se homem, ou 30 mulher, em 3/11/2019, pode aposentar-se pelas normas anteriores, sem submeter-se aos pedágios ou pontuações das regras de transição. Aposentadoria por incapacidade permanente. A aposentadoria por incapacidade permanente, antes chamada aposentadoria por invalidez, é devida ao segurado que, após auxílio-doença, for considerado definitivamente incapaz para trabalhar. Para concessão, exige-se carência de 12 contribuições, salvo exceção de doença grave. O cálculo atual da RMI prevê 60% do salário básico acrescido de 2% por ano que exceder aos 15 anos mulher ou 20 anos homem de contribuição. Se a incapacidade resultar de acidente de trabalho, o percentual, pessoal, sobe para 100% do ESB. Exemplo, homem com SB 2.000 e 22 anos de contribuição tem RMI 60% vezes 2.000 mais 2% vezes 2 vezes 2.000, que é igual a 1.200 mais 80, 1.280. Aposentadoria especial, destinada a trabalhadores expostos a agentes nocivos. Tempo mínimo de 15, 20 ou 25 anos, conforme a atividade. A aposentadoria especial permite a saída mais precoce. Após a emenda constitucional 103, o cálculo do benefício equipara-se ao da aposentadoria por tempo normal. RMI é igual a 60% da média de todos os salários de contribuição, mais 2% por ano que exceder o tempo mínimo de atividade especial. Geralmente são 15 anos. O INSS esclarece que se soma 60% da média e acrescenta 2% para cada ano, além de 15 se mulheres ou 20 se homens. Por exemplo, trabalhador exposto 20 anos com SB igual a R$ 1.500, teria RMI, que é igual a 60% vezes os 1.500, mais 2% vezes 5, vezes 1.500, que é igual a 900, mais 150, o que daria uma remuneração de R$ 1.050. Pensão por morte. A pensão por morte é devida aos dependentes do segurado falecido. O cálculo considera uma cota familiar sobre o valor do benefício que o segurado recebia, ou receberia no caso de não aposentado. A emenda constitucional 103 determinou cotas de 50% mais 10% por dependente. Na prática, aplica 50% do SB, ou da aposentadoria por incapacidade permanente, mais 10% para cada dependente habilitado, até o limite de 100%. Se houver dependente inválido ou com deficiência grave, garante 100% de imediato. Por exemplo, se um segurado aposentado recebia 3.000 de benefício e deixou 2 dependentes, a pensão será 50% mais 2 vezes 10%, vezes 3.000, que é igual a 2.100, cabendo 1.050 a cada dependente. Direito adquirido e transição. A emenda constitucional 103 assegurou o direito adquirido aos segurados que já haviam cumprido todos os requisitos das regras antigas até 3/11/2019. Portanto, quem tinha os requisitos para se aposentar sob a lei anterior, idade, tempo de contribuição, etc., antes da reforma, mantém esse direito, aplicando-se as antigas fórmulas de cálculo. Já quem preencheu condições após a promulgação deve seguir as regras atuais ou de transição. Em resumo, existe um sistema híbrido, pessoal, em que coexistem as regras anteriores e as novas, permitindo ao segurado escolher o critério mais favorável no momento da aposentadoria. Ferramentas de cálculo e consulta, CNIS e Meu INSS. As informações de remuneração e contribuição do segurado estão centralizadas no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais, mantido pelo Dataprev. O CNIS reúne dados do E-Social e de declarações previdenciárias e é essencial para a apuração do salário de benefício e tempo de contribuição. O segurado pode consultar o extrato de contribuições, o CNIS, e solicitar aposentadoria ou outros benefícios eletronicamente pelo portal Meu INSS, site ou aplicativo. Por exemplo, o próprio site do INSS orienta o segurado a entrar no Meu INSS, informar o CPF e senha e selecionar o serviço desejado. Esses recursos facilitam a simulação e a solicitação do benefício embasadas nas regras legais mencionadas. Fique atento a isso. Pessoal,
Em suma, o cálculo previdenciário do RGPS baseia-se na média dos salários de contribuição, período básico de cálculo, e na aplicação de percentuais definidos em lei. A reforma de 2019, a Emenda Constitucional 103, ampliou o PBC para 100% das contribuições e fixou as alíquotas de 60% mais 2% de aposentadoria e 50% mais 10% de pensão como padrão. As regras de transição e o direito adquirido introduziram complexidade adicional, mas permitiram segurança jurídica aos segurados mais antigos. Os exemplos numéricos apresentados ilustram como aplicar as fórmulas vigentes. Esse vídeo, pessoal, de cunho informativo não substitui a análise individualizada. Recomenda-se sempre uma consulta a um advogado especialista em direito previdenciário. E é isso por hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre cálculos previdenciários. Se você curtiu, não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever aqui no canal Adriano de Castro Antônio, se ainda não for inscrito, e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. Deixe aqui nos comentários o que você achou ou alguma sugestão para os próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!